Pessoal, então, ó, vamos dar continuidade no assunto sobre choque elétrico. Vamos iniciar aqui com tipos de choque elétrico. A seguir veremos os 3 tipos de choque elétrico. O choque elétrico dinâmico, o choque de descargas atmosférica e o choque elétrico com eletricidade estática. O atendimento sobre os tipos de choque existente é importante para a proteção dos riscos em instalações e serviços com eletricidade. Choque elétrico dinâmico. Choque elétrico dinâmico é o contato com partes energizadas de uma instalação elétrica com tensão elétrica perigosa, isto é, valores de tensão acima de 50 volts alternado ou 120 contínua. Pessoal, lembrando, esse valor de tensão aqui, 50 volts alternado, abaixo de 50 volts alternado é considerado um tipo de tensão que não precisa você estar utilizando os EPIs, tipo luva, é uma tensão de segurança. Outra coisa também, as empresas estão mudando muito o sistema de comando, eles estão utilizando o sistema de comando tudo com tensão de segurança, ou seja, o funcionário ele não vai receber aquela porcentagem lá de periculosidade, porque ele tá trabalhando com uma tensão de segurança. E alternada, abaixo de 120 volts, contínuo, abaixo de 120 volts, é considerado uma tensão de segurança também. Professor, Oi. será que é por isso que esse aparelho de solda, esse trabalho com a tensão de 50 volts, 48 volts, e a amperagem bem alta? Será que tem a ver com isso? Mas o aparelho de solda ele já é uma questão de transformador, né? Ele tem Eu um falo assim, transformador que reduz essa tensão, mas no eu caso falo assim, dele, não, você não toma choque, igualzinho, a tensão dele é mais baixa, a corrente é bem alta, mas a tensão por ser isso. baixa, a tensão não consegue atravessar nosso corpo, né, para dar um choque, que já que é ela que transporta a corrente. Isso, mas assim, ele tem um transformador que ele vai fazer a redução dessa tensão, É, mas se você for trabalhar numa máquina de solda, você não pode considerar só a tensão de segurança, porque a tensão de alimentação dele é uma tensão superior a 50 volts. de entrada é, né? Verdade. Vamos lá. Então vamos lá, né? O choque elétrico dinâmico é o tipo de choque elétrico mais perigoso, pois ele permanece constante enquanto a pessoa acidentada estiver em contato com a parte energizada. Aí está o exemplo de um cara levando um choque numa tomada. Dinâmico é um choque direto, então? Esse é aquele de toque. Hum, Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui, pessoal. Só um minutinho. Não. O Ailton, Wesley, Gabriel. Tava esperando. Pessoal, boa noite aos que entraram agora. Opa, boa noite. Nós iniciamos agora, mas comentando pouca coisa. Está bem no início ainda e está sendo gravado também. Igual eu estava comentando com o Lázaro, nós estamos já providenciando outra plataforma para que todos tenham acesso ao link agora. Detectamos um erro aqui agora à tarde, mas a partir de amanhã vai estar tudo ok, beleza? Não, beleza. Segunda, né? Hã? Segunda, não? Não, eu falo, os links vão estar. Ah, tá, é verdade. Não, continua aí. Mas assim, o outro encontro nosso agora vai ser segunda-feira, viu? Aham. Aí sempre a gente vai tá lembrando lá no WhatsApp, no grupo. O choque dinâmico está condicionado a uma tensão de toque ou tensão de passo, conforme veremos a seguir. A tensão de
toque. Tensão de toque é a tensão da diferença de potencial nos pontos de contato quando a corrente elétrica circula pelo corpo. Geralmente, essa tensão envolve os membros superiores e inferiores do corpo. A tensão de toque, podemos ter situações diversas com relação aos pontos de entrada e saída da corrente. Vamos estudar duas condições muito comuns. Primeira condição de choque é quando a tensão de toque provoca um choque elétrico em relação à terra. Isto é, quando a corrente entra por uma mão e sai pelos pés. Os pontos de contato, portanto, seriam uma mão e os dois pés, conforme demonstrado na figura a seguir. Então, uma ilustração de um cara tomando uma descarga na mão e a corrente passando pelo corpo dele e saindo pelos dois pés. A quantidade de corrente que vai sair em cada perna aqui, ó, vai depender da resistência. Observe na imagem sobre a tensão de toque que, ao se deslocar pelo corpo, a corrente será limitada pela resistência de contato da mão. Acho que entrou mais um aqui, só um minutinho. Boa noite, Ailton. Ô, professor, eu já estava aí já, porque minha internet aqui caiu, eu retornei de novo. Ah, não, tranquilo. Certinho. Então, vamos lá, ó. Contato com a mão, né? Resistência interna do corpo, resistência dos pés e resistência da terra. Essa fórmula aqui, ó, vamos pular ela, porque é bom a gente fazer ela na prática. Então, quando a gente tiver a oportunidade da aula prática, nós vamos retornar nessas fórmulas aqui. Segunda condição de contato é quando uma estrutura metálica aterrada é acidentalmente energizada, configurando um curto-circuito monofásico à Terra. A corrente nessa condição passará pela estrutura metálica e, através do aterramento, invadirá o solo em direção à malha de aterramento. A corrente e a resistência geram potencial de tensão no solo. Uma pessoa em contato com a estrutura metálica e sobre o solo ficará submetida a um choque elétrico com tensão de toque, conforme a figura abaixo. Então, se vocês notarem na figura aí, ó, ele criou o quê? Um caminho para a corrente. A descarga foi na estrutura. O contato do cabo energizado tocou na estrutura, mas a estrutura é aterrada. Então, o que ele criou aqui? Ó? Ele criou outro caminho para a corrente estar circulando. Só que, nesse caso aqui, ó, a maior parte da corrente vai passar pelo caminho que está oferecendo menos resistência, no caso, a estrutura. Então, ele não está recebendo toda a corrente que está sendo descarregada nessa parte metálica aqui. Ó. Uma parte está passando pelo corpo dele e a outra parte pela estrutura. Isso depende da resistência do corpo. Isso, aí vai de cada um, né? Cada um. Tem um valor de resistência. Às vezes depende do dia. Coração, né? Coração tiver bom. Vai lá. É engraçado, né? Essa parte de choque elétrico. Tem cara aí que leva uma descarga aí de pouca tensão, pouca corrente e não acontece nada, né? E morre. E outros caras já levam descarga aí de alta tensão e sobrevivem. Só que tem um detalhe, né? O cara que leva uma descarga em alta tensão aí, com certeza fica sequelas. Sempre fica alguma coisa. Não tem, cara, assim, só Deus para não deixar sequelas se o cara chegar a escapar. Eu conheço muitos relatos, igual a gente está nesse processo com a ENA aí, a gente conheceu muita história aí de eletricista, de conhecidos, de parentes. Você até é louco, muita coisa assim que escapa.
É igual aquele velho ditado, não presta mais para nada. Então, ó, tensão de passo. A tensão de passo é a diferença de potencial encontrada entre os dois pés de uma pessoa no instante que uma intensa corrente elétrica se movimenta no solo. Essa corrente no solo pode ser originada de um curto-circuito em alta tensão em relação à Terra ou uma descarga atmosférica surgida de um raio. A tensão de passo tem valor máximo quando está junto ao ponto de origem, um valor reduzido quando muito afastado dele. Então, quanto mais próximo a pessoa estiver do ponto onde deu origem a essa tensão, mais forte vai ser essa tensão de passo. Se uma pessoa estiver em pé em qualquer ponto dentro da região onde a distribuição de potencial entre seus pés, haverá uma diferença de potencial chamada tensão de passo. A tensão de passo matematicamente depende da multiplicação da resistência do solo pela corrente de terra. Assim, quanto maior a distância entre um pé e outro, o valor de resistência, consequentemente, maior de tensão, conforme a representação da figura abaixo. Então, pessoal, a tensão de passo, ó, quanto maior for essa distância entre um pé e o outro, maior vai ser essa resistência aqui. Então, o ideal é que você não deixe um pé afastado do outro, sempre com os pés juntos. Eu me lembro, professor, de um tempo atrás, que aconteceu uma descarga de um raio, parece que caiu no mar, e pessoas saíram correndo. A maioria delas, muitas delas levou um choque muito grande, algumas morreu, e teve algumas pessoas lá que ficou quieta no lugar só, não correu, não lançou, e mais próximo ao mar ainda do que aqueles que morreu, e ficou normal. Isso aí, ó, é igual a gente comentou na aula passada aí, é falta de conhecimento. Se você tiver um pequeno conhecimento sobre essas questões aí, ó, é igual a gente falou, pode salvar vidas. Então, ó, espraiamento da corrente de choque elétrico. O espraiamento é a distribuição da corrente elétrica dentro do corpo humano, no instante do choque elétrico. Assim, a corrente elétrica, quando entra no corpo, encontra regiões com resistências elétricas e áreas transversais diferentes. Isso significa que o total da corrente que entra por uma mão percorre o braço e se espalha quando chega no tronco. Portanto, uma possível corrente que chega no coração é uma parte da corrente total que entrou no corpo pela mão. Então, quando a pessoa leva um choque, não é toda aquela corrente que entrou no corpo dele que vai passar pelo coração. Isso vai depender da área que essa corrente está entrando. Se ela entrar pela cabeça, vai ter uma porcentagem que vai passar pelo coração. Se ela entrar pelo mamão, assim por diante. Vai espalhando pelo corpo. Isso, ela vai espalhar. Então, o espraiamento da corrente de um choque elétrico pode se apresentar na forma de microchoque ou macrochoque. Macrochoque é quando uma corrente elétrica externa entra no corpo. Esta é a forma mais comum de um choque elétrico, que é o famoso toque, né? E o microchoque acontece quando uma corrente elétrica é gerada dentro do corpo, geralmente por defeito de equipamentos médicos hospitalar. Aí aqui, ó, tem uma tabela aqui que ela fala o local de entrada, a trajetória da corrente e a porcentagem da corrente que vai passar no coração. Então, a figura aqui, ó, a corrente entrou pela cabeça, saiu lá nos pés. Então, ó, da cabeça para o pé direito, 9,7% dessa corrente vai atravessar o coração desse cidadão. A figura B, da mão direita para o pé esquerdo, 7,9% da corrente vai atravessar seu coração. Da mão direita para a mão esquerda, 1,8% da corrente vai atravessar o coração. Da cabeça
para a mão esquerda, 1,8% vai passar pelo coração. Para você ver, ó, a primeira figura aqui, ó, a corrente entrou na cabeça e saiu no pé. É onde passa a maior quantidade dessa corrente pelo coração. E nessa outra figura aqui, ó, se a corrente entrar na cabeça e sair pela mão, apenas 1,8% dessa corrente vai estar passando pelo coração. E a tensão de passo, que é a última figura aqui, onde a corrente vai entrar em um pé e sair pelo outro, ela não chega a atingir o coração. Mas por que quando entra pela cabeça e sai pelo braço, a corrente passa muito pouco pelo coração? Cara, aqui, ó, eu acredito que seja pelos... como é que fala? Aqui ela vai percorrer um maior caminho, onde ela vai encontrar mais partes, tipo, que oferecem menos resistência, como o líquido, veias, as veias artérias, por isso vai passar mais uma parte maior no coração. E aqui, ó, o caminho dela vai ser mais curto e ela não vai encontrar muitas vezes, quer dizer, não vai encontrar veias artérias aqui, ó. Então tá certo. Agora iniciaremos os estudos sobre os choques elétricos relacionados a fenômenos atmosféricos. Choque elétrico de descarga atmosférica. Vamos entender como se funciona a diferença de potencial entre a nuvem e o solo. Isso aqui eu acho que vocês viram em eletricidade básica. Que acontece a descarga atmosférica, isto é, raio. A compreensão sobre esse assunto é importante para a proteção dos dias de chuva, principalmente quando o profissional ou eletrotécnico estiver realizando serviço em áreas abertas e ao ar livre. O raio é um arco elétrico que se forma entre nuvens e o solo. Para isso acontecer, é necessária a formação de uma diferença de potencial entre nuvem e solo. Essa diferença de potencial começa com o atrito de partículas de água e gelo agitadas dentro da nuvem. No atrito, essas partículas ganham ou perdem elétrons, ficando eletrizadas. Uma delas se torna positiva e outra negativa. Dentro da nuvem, essas partículas eletrizadas se separam. As positivas se deslocam para a parte superior das nuvens e as negativas acumulam-se na parte inferior, próxima ao solo. O campo elétrico negativo na região inferior da nuvem influencia as partículas no solo, deixando a superfície terrestre na diferença da nuvem positiva. Temos um grande capacitor onde a nuvem e o solo são as placas e o ar o dielétrico. Nessas condições, a diferença de potencial entre nuvens e solo é estabelecida de forma intensa, crescente até acontecer o raio, que provoca a descarga e o equilíbrio entre nuvem e solo, conforme a figura apresentada aqui, a seguir. Eu não sei se vocês lembram lá no início da matéria de vocês, que vocês estudaram eletricidade básica, que começa, o instrutor começa a falar de eletricidade básica, eles vão falar como que a corrente circula, o que acontece com os elétrons, mais ou menos aquilo lá, ó. E todo o corpo ele busca o equilíbrio no universo. Então, se eu tenho um corpo com excesso de elétrons e tem outro corpo com falta de elétrons, esse cara aqui ele vai ceder uma força para quê? Para atrair esses elétrons para que iguale o seu potencial, para que a mesma quantidade de elétron que está nesse ponto fique nesse ponto. É o exemplo da bateria. Eu tenho uma bateria, eu tenho o polo positivo e o polo negativo. Meu polo negativo ele tem excesso de elétrons, meu polo positivo ele tem falta de elétrons. Então, se eu pegar um condutor e ligar de um polo no outro, o que vai acontecer? Esses elétrons vão se mover do polo negativo até o polo positivo. E quando os dois polos se igualarem o potencial, quer dizer que o polo negativo tiver a mesma quantidade de elétrons que o polo positivo, eu não tenho mais essa força.
é quando a bateria se descarrega. Então, sempre que eu tiver uma diferença de potencial, ou seja, um corpo com excesso de elétron e um corpo com falta de elétron, vai existir uma força atraindo um outro até que eles se igualem o seu potencial. Choque elétrico com eletricidade estática. A eletricidade estática é gerada a partir do atrito entre dois corpos, deixando os mesmos com cargas elétricas opostas. Essa situação pode acontecer no nosso corpo quando andamos sobre um piso de carpete com um calçado isolante em ambiente de baixa umidade ou ar, em uma linha de transmissão desligada com atrito de fortes ventos. Por isso, nos casos de serviço em linha de transmissão desligada, o aterramento apropriado no início e no fim da linha é muito importante. Pessoal, essas redes de transmissão, até essas redes de distribuição mesmo elas estando desligadas, quando você está fazendo serviços nela, assim, ó, se ela não estiver aterrada e estiver ventando, de vez em quando você toma um choque nela. Então, mesmo que o trecho esteja desenergizado, ele tem que estar aterrado. O choque estático é uma descarga rápida, que acontece quando entramos em contato com os potenciais estáticos, positivo e negativo. E, na maioria das vezes, ele causa apenas certo desconforto, leve choque elétrico. Eu não sei se vocês assim, comigo já aconteceu muito, de você estar dentro de um carro, ou outra pessoa estiver dentro de um carro e você for cumprimentar ele, de chegar a dar até um estralo no toque. Eu tenho uma filha, minha filha mesmo, eu não sei o que ela tem não, se ela sentar no sofá e levantar e você triscar nela, chega a estralar o acúmulo de eletricidade estática dela. Em locais onde o ar é muito seco, os valores de tensão estática geradas crescem muito, aumentando os riscos de acidente em áreas explosivas em função de uma centelha existente no momento da descarga. Essa parte de eletricidade estática aí, ó, não sei se vocês já viram falar que esse pessoal, tipo, trabalha em eletrônica, que você sabe, componente eletrônico é bem frágil. Eles trabalham sempre aterrado, ou existe uma pulseira que faz essa descarga. Mas sempre a mesa que eles trabalham vai ter tipo um condutor lá que vai estar fazendo essa descarga de energia estática neles. E muitas vezes estão de luvas também, né? Luvas também. Eu vejo usar luva. Eu não sei se eu tenho um vídeo ali, é porque eu não estou trabalhando com o meu computador. Esse computador aqui é da unidade, então ele tem muitos bloqueios, sabe? A gente não pode estar baixando muita coisa nele. Mas eu vou mandar uns vídeos para vocês. Tem um vídeo de uma mulher, eu acho que é nos Estados Unidos, que lá que o próprio condutor que abastece seu veículo, né? Aí ela colocou lá para abastecer lá, entrou dentro do carro, quando ela saiu, que chegou perto do bico lá que estava abastecendo, explodiu. Só por causa da eletricidade estática. Uma situação muito comum de acúmulo de eletricidade estática é quando um caminhão-tanque transporta líquido inflamável. Durante seu deslocamento... Oi? Pode ir, o ar faz isso, já vi. Isso. Atritando com o ar, a lataria do caminhão perde carga elétrica, ficando eletrizado de forma positiva. Então, quer dizer que ele perde elétrons. Essa situação é uma condição insegura e requer muito cuidado. Por isso, para descarregar o líquido inflamável, o procedimento correto é aterrar a lateral do caminhão para retirar possíveis cargas acumuladas. Sem essa rotina de previamente aterrar a lataria do caminhão, pode acontecer uma descarga elétrica estática no momento da saída do líquido inflamável, o que provocará uma centelha e, consequentemente, uma explosão. Foi o caso do exemplo que eu falei para vocês. Isso acontece em carro de corrida também. Ali eu acho que é até demais, né?
Eu já ouvi falar que eles têm que fazer esse mesmo procedimento com a máquina que liga ele com o chão lá, depois que eles põem a mão neles, depois que chega. Então, se vocês prestarem atenção, ó, todo caminhão de combustível, quando vai fazer a descarga, antes de iniciar o procedimento, ele faz o aterramento dele. No próprio pátio do posto já existe essa haste de aterramento aqui para que o caminhão se conecte a ela. Para dar continuidade ao assunto sobre os riscos de instalações de serviços com eletricidade, veremos a seguir o campo eletromagnético e sua influência nos trabalhadores, na rede elétrica e nos equipamentos eletrônicos. Campos eletromagnéticos. Os campos eletromagnéticos estabelecem uma região no espaço com capacidade de modificar a estrutura atômica de um corpo, isto é, eles agem diretamente no átomo de um material. Isso acontece por interferência de um campo elétrico e de um campo magnético, cada qual efetivamente agindo de forma independente. O campo elétrico interage sobre cargas elétricas, criando corpos eletrizados, a exemplo do deslocamento de cargas elétricas através do ar quando o corpo se aproxima de uma linha de alta tensão. A intensidade do campo elétrico depende muito da distância em relação ao corpo eletrizado. O campo magnético produz um fluxo magnético que interfere nos fios condutores, agindo diretamente sobre os átomos ímãs para criar polos magnéticos. Um exemplo bem claro é essas redes de distribuição, quando era uma tensão maior, tipo uma 69 kV, você pode prestar atenção que os pássaros não sentam nela, devido a esse campo elétrico. A variação do campo magnético agente sobre um condutor gera uma tensão elétrica no mesmo, isto é normal nos enrolamentos de um transformador, mas o campo eletromagnético de um raio, quando atinge uma rede elétrica ou de telecomunicação, pode gerar uma tensão mais elevada, de curta duração, que é sobreposta à tensão nominal, criando um distúrbio nesta rede. É o mais conhecido surto. Surto na rede é quando eu tenho essa elevação de tensão na rede. Eu acho que vocês já viram falar em protetor de surto, o famoso DPS. Uhum. Já viram? Eu já ouvi falar. Então, o DPS é para isso. O que ele faz? O DPS ele é conectado à fase, entra nele e sai um fio para a terra, para a área de aterramento. Então, ele fica fazendo a leitura da tensão ali, ó. Quando essa tensão ultrapassar uma porcentagem que ele entenda que vai danificar algum equipamento, ele joga essa sobra de tensão, esse valor alterado para a terra. Então, é tipo um para-raio. Ele estabiliza a tensão ali, né? Isso. Ele não vai deixar passar uma quantidade de tensão que irá prejudicar um equipamento dentro da sua casa. Mas isso aí também depende dessa elevação, né? Se for uma tensão bem elevada, aí talvez ele não consiga fazer esse trabalho. Outras situações que devem ser bem observadas é quando temos redes de alta tensão muito próximas uma à outra. O campo magnético de uma rede energizada pode induzir uma tensão em uma rede que esteja próxima. Portanto, em função dessa situação, no caso de manutenção de redes elétricas que já foram desligadas, é importante seguir os procedimentos de segurança apropriados, como, por exemplo, verificar a ausência de tensão na rede e fazer o aterramento apropriado, que é o famoso aterramento temporário. Como administração de uma rede de distribuição. Por isso que vocês podem observar que ninguém constrói embaixo dessas torres. É proibido. Mas ainda, se você prestar atenção, você ainda encontra algum caso que
que os caras ainda tentam... Você já viu que o capim cresce mais debaixo delas? Hã? Você já notaram que o capim costuma crescer um pouco mais embaixo delas? Ali é mais porque não tem tanta movimentação, né? Mas eu acho que puxa um pouco, não? Não chega a ser isso, não. Acho que é por não ter movimentação de nada, né? Nem de gente, nem de carro. Com relação a seres humanos, um campo eletromagnético provoca a formação de uma carga elétrica sobre a superfície da pele, desarrumando a estrutura atômica da célula e provocando um pequeno fluxo de corrente. Normalmente, esses efeitos não são prejudiciais aos seres humanos. No entanto, dentro de um campo eletromagnético muito intenso, em determinadas pessoas pode ocorrer um funcionamento anormal de implantes de eletrônicos, como marca-passo e também na circulação de corrente em próteses metálicas, a ponto de provocar aquecimento, o que pode acarretar em lesões internas. No setor elétrico, nos serviços em manutenção, os riscos relacionados a um arco elétrico são vistos com muita apreensão, devido ao grande poder térmico que ele possui. A seguir, você vai poder compreender melhor esse assunto, o famoso arco elétrico. Esse aqui é que é o perigo. Isso aqui é o que provoca mais acidente em profissionais da área aí, galera. Muitos não têm noção do que um arco elétrico pode... como é que fala? A destruição que ele pode fazer. Tanto num componente, como na pessoa que esteja manuseando esse componente. O arco elétrico é o movimento da corrente elétrica pelo ar ionizado, liberando grande quantidade de energia e gerando calor intenso. Os acidentes com arco elétrico são comuns e envolvem, na maioria das vezes, profissionais experientes da área elétrica. Esses acidentes geralmente acontecem devido a fatores do ambiente de trabalho listados abaixo. Então, esses acidentes acontecem mais com o profissional da área, mas é mais com aquele cara que ele perde o medo, ele vai se achar que ele sabe de tudo, ele perde o medo, aí logo ele começa a fazer algumas coisas erradas, né, fora dos procedimentos. Então, os fatores do ambiente de trabalho listados são curto-circuito entre cabos energizados, que gera o arco elétrico, a aproximação de dois condutores com tensão elevada, falhas de equipamentos energizados, manipulação desatenta de ferramentas ou instrumentos com circuito ligados, em suspensão em quadro de barramento ou conexão de dispositivos elétricos e animais em subestações ou painéis elétricos. Isso aqui é uma coisa que acontece muito, ó. Animais dentro de painéis elétricos, principalmente cobras, devido ao aquecimento, né, que o painel, que os barramentos, os condutores, eles vão aquecendo, vai ficando um lugar bem aquecido, então eles vão caçando esses pontos mais quentes. Acontece assim em residência, em quadros menores, aquelas largatixas, direto a gente encontra, aqui mesmo no Senai eu já encontrei algumas torradas nos barramentos. Tem muitos vídeos também que o pessoal posta de cobras entrelaçam ali dentro dos barramentos ali, fechando curto-circuito. Alguém conhece essa chave aqui, o nome dela? Arco elétrico? Não, o nome da chave. Não. Pessoal, isso aqui é uma chave fusível. Essa parte aqui, ó, é a base da chave fusível, e esse aqui é o cartucho, que muitos eletricistas mais antigos aí chamam de banana, mas o nome correto é cartucho. Então o elo fusível, ele fica dentro desse cartucho. Esse cara aqui é só para proteger o elo fusível. Então essa chave aqui, ó, ela não pode ser, eu não posso abrir ela com carga
sem o uso de um aparelho que absorva esse arco elétrico aqui, ó. Ou seja, eu não posso pegar essa vara de manobra aqui, ó, sabendo que meu circuito tem a carga, chegar lá e abrir essa chave. Tem um aparelho que o nome dele é DAC, que é dispositivo de abertura de chave com carga. Mas a maioria do pessoal chama ele de Loadbuster. Mas, na verdade, Loadbuster é a marca dele. É igual o pessoal que trabalha na construção civil, né? Sempre chama aquela serra mármore de Makita. Mas, na verdade, Makita é só o nome da marca. Então, é o que acontece com o Loadbuster aqui, ó. Loadbuster é o nome da marca. O nome correto dele é DAC, abreviado. DAC, que é dispositivo de abertura de chave com carga. Então, eu só posso abrir uma chave dessa aqui, ó, com carga, com a utilização do DAC. Que ele absorve esse arco elétrico aqui, ó. Quando ele inicia aqui, ó, no pé da chave aqui, o equipamento já absorve ele, fazendo que não aconteça isso aqui, ó. Esse arco aqui, ó. Isso aqui, ó, aqui tá um exemplo, mas isso aqui pode provocar um acidente feio, porque ele vai crescer dependendo do vento. Esse vento vai jogar esse arco elétrico na outra fase e fechar um curto-circuito de tamanho imenso. Vou até segunda-feira eu vou gravar um vídeo para vocês lá dos materiais que a gente tem lá da Enel, seus materiais de proteção, o equipamento de proteção, o DAC, vara de manobra, EPI, EPC, vai ficar bem bacana lá. Acidente com arco elétrico geram várias formas de energias, como aumento de temperatura, movimento do ar, luz intensa e ruído elevado. O aumento da temperatura provoca a fusão dos metais e, consequentemente, respingo destes que são projetados em todas as direções, causando ferimentos graves, como queimaduras, conforme veremos a seguir. Então, pessoal, qual que é o procedimento que causa mais acidente desse pessoal que trabalha nessa área aqui, ó, de redes? É isso aqui, ó, abertura e fechamento de chave. Existe todo um procedimento para mim estar fazendo essa abertura e fechamento de chave. Ó. Eu tenho que ter sequência correta quando o circuito é trifásico, ter uma sequência para abrir, ter uma sequência para fechar. Depende da estrutura, se é uma estrutura normal, se é uma estrutura meio beco, um beco total. Tudo isso, ó, tem uma sequência. Então, eu não posso chegar lá e abrir qualquer chave. Beleza? Então, vamos falar aqui de queimaduras. O calor gerado no momento de um arco elétrico chega a uma temperatura, olha aqui, ó, de 6.000 a 30.000 graus Celsius, provocando queimaduras graves. O tempo de exposição ao calor de um arco elétrico é um dos fatores que agrava as consequências de uma queimadura. Assim, para minimizar esse tipo de acidente, é necessária a instalação de dispositivo de seccionamento, com proteção para abertura sob carga. Foi o que nós comentamos agora, que é o famoso conhecido DAC. Que tenha sido bem dimensionado e tenha sensibilidade de abertura rápida em caso de curto-circuito. O profissional da área elétrica que trabalha nas instalações com possibilidade de formação de arco elétrico conforme NR10 deve estar equipado com de vestimentas anti-chamas dimensionadas a partir de um estudo térmico que tenha como base proteger profissionais do arco elétrico mais perigoso existente no ambiente de trabalho. Em muitos ambientes de trabalho, como subestações, a vestimenta anti-chama deve incluir máscara que proteja o pescoço, cabeça e cabelo do arco elétrico e suas consequências. Então, pessoal, sobre esse fato aqui de proteção, a Enel ela é bem rígida. Eu não sei se vocês já notaram esse pessoal que trabalha na rua aí, o capacete deles tem uma proteção
que é chamado de protetor facial. Ele é tipo aquela proteção do pessoal que trabalha naquelas máquinas de serra, que é circular. Antes dessa proteção facial, eles usavam aquela balaclava, que é aquela touca, mas todo o material que é feito, as roupas, eles são anti-chamas. Aí agora eles trocaram a balaclava por o protetor facial. Então, se eles não utilizarem, estiver fazendo algum serviço, não estiver utilizando todos esses EPIs, ele é mandado embora na hora, por justa causa. Então, nesse ponto de segurança aí, eles são bem exigentes. Aí está um exemplo, ó, de uma roupa anti-chama. Cara, ó, ele tá com touca, com protetor facial, a roupa toda anti-chama, luva. A luva tem que ser de acordo com a classe de tensão que ele vai trabalhar. E outro tipo de acidente que pode ser gerado pelo arco elétrico são as quedas. Mas essa parte da quedas aqui, ó, nós vamos iniciar ela na outra aula, galera. Aí, pessoal, então, essa parte que fala do choque elétrico, nós vamos encerrar por aqui. Aí eu vou estar montando essa atividade em cima dessas. Não vai ser prova, não. Uma atividade só para a gente não tá comentando, falando alguma coisa. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, que ele vai falar do efeito da corrente elétrica no corpo humano. Esse vídeo foi gravado em Goiânia. Eles pegaram um pedaço de carne lá, a carne que é mais parecida com a carne do ser humano, e aplicou uma tensão de 220 volts. Aí vocês vão ver o estrago que vai fazer, ó. Pessoal, o cheiro é horrível.
Pessoal, então vocês viram aí, né, que uma tensão baixa, né, que 220 volts é a tensão que a gente tem dentro da casa da gente. E o que pode fazer, né, com o ser humano. É. Arrebenta mesmo. Arrebenta. Eu tenho muitos vídeos, assim, de acidentes, só que a gente não coloca nem grupo, porque tem muita gente que não gosta de ver, né? Mas quando a gente começar as práticas, as aulas presenciais aqui, as práticas, eu vou estar passando material para vocês, para quem quiser ver, né? Porque tem uns que não. É bom a gente ter consciência mais, lembrar desse trem, né? Tomar mais cuidado. Só, então eu acho que por hoje chega, né? Não, beleza. Aí lembrando para vocês, vamos encontrar na segunda-feira, no mesmo horário, que aí nós vamos decidir, tipo, se eu faço os vídeos aqui. Vamos ver se der certo, a gente vai continuar, né? Eu posto os vídeos e mando algumas atividades e vamos tirando dúvida no WhatsApp. Aí se vocês verem que não está funcionando, a gente volta a marcar esses encontros à noite. Não, beleza. Mas, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem mandar se não quiser mandar no grupo, manda no particular. Talvez a gente não responda assim de imediato, porque tem outras turmas também. Tem o fato da gente tá fazendo serviço fora da unidade, tá participando de algum treinamento, de algum web, beleza? Beleza. Beleza. Bom final de semana para vocês. Descansem, fiquem em casa. Cuidado. Até segunda. Até segunda. Até segunda. Aí nós vamos falando aí no grupo. Certinho. Valeu. Beleza, galera.